O Japão é uma nação composta de mais de 6.800 ilhas. De fortes abandonados no litoral, há paisagens que parecem de outro mundo. As ilhas do Japão são repletas de segredos. Com uma abundância de religiões e reinos esquecidos. Estas ilhas abrigam alguns dos sítios históricos mais icônicos do Japão, assim como lendas regionais peculiares. Esta jornada aérea vai acompanhar um lado único desta nação insular. De centros urbanos litorâneos a praias e cidadezinhas remotas com um charme todo próprio. Estas são as surpreendentes e espetaculares ilhas do Japão. Ilhas japonesas vistas de cima. Com 4 ilhas principais, o arquipélago japonês se estende por mais de 2.400 quilômetros. Esta viagem começa nas ilhas subtropicais de Ryukyu, no sudoeste, que já foi a sede de um próspero reino medieval. A seguir, a viagem segue para as ilhas do Mar da China Oriental, um santuário histórico para os cristãos escondidos do Japão. Em seguida, a viagem visita as ilhas do Mar do Japão, moldados por mares bravios e uma história turbulenta. Depois, a viagem segue para o leste, para visitar os santuários e castelos das ilhas no mar interior de Seto. Rumando mais ainda para o leste, a jornada chega às ilhas no Oceano Pacífico, onde se situam vários vulcões ativos. Também vamos descobrir as proezas de engenharia que criaram as ilhas artificiais na Baía de Tóquio. Por fim, a viagem terminará com uma visita às ilhas no litoral de Hokkaido, as ilhas no extremo norte do arquipélago. Iriomote é uma das ilhas Yaeyama, as ilhas no extremo sul do Japão. 90% de Iriomote é coberto por uma vegetação densa. A ilha tem uma biodiversidade extraordinária, com florestas perenes, bosques litorâneos e recifes formados de corais. A 5 quilômetros do litoral de Iriomote fica a minúscula ilha Barasso, que cobre uma área de apenas 1 quilômetro quadrado. Um refúgio de vida marinha, esta ilha é formada apenas por pedrinhas de corais. A ilha Barasso só é visível em certas épocas, quando a maré está baixa. As visitas curtas devem ser planejadas com cuidado antes que a ilha volte a afundar nas águas verde esmeralda. No norte da cadeia de ilhas de Ryukyu, 700 quilômetros ao nordeste de Iriomote, fica Amami Oshima. Coberta com vastos hectares de florestas virgens, a ilha abriga várias espécies endêmicas. Esta espécie de samambaia é um fóssil vivo de 300 milhões de anos e chega a 6 metros de altura. Na copa das árvores também cresce o asplênio, ameaçado de extinção. Na região sul da ilha, há um manguezal completamente intocado.
O emaranhado de raízes que mantém as árvores eretas no litoral lamacento fornece um abrigo para espécies raras. Entre as criaturas incríveis que vivem aqui estão estes caranguejos violinistas. Nos machos, uma das garras é maior que a outra e é utilizada num ritual de acasalamento bizarro. Durante a temporada de acasalamento, estes caranguejos gesticulantes são encontrados por todo o litoral do manguezal. As ilhas Amami faziam parte do poderoso reino de Ryukyu, governado da capital, em Okinawa, que fica 250 quilômetros ao sul. A capital de Okinawa, Naha, era essencial para o comércio marítimo do reino. Vibrante e moderna, a Naha dos dias de hoje recebe cerca de 9 milhões de visitantes por ano. No sul da cidade fica o vasto Parque Sueiyoshi. O parque abriga o santuário Sueiyoshi do século XV. O rei Sho Taikyu mandou construir o santuário, um dos 8 construídos pelos reis de Ryukyu. Visitantes de todo o Japão vêm ao local para rezar pelo sucesso artístico e acadêmico. Em sua longa história, Okinawa encarou muitas ameaças do exterior, mas governantes rivais dentro da própria ilha brigavam entre si pelo poder. O castelo Nakagusuko foi construído pelo lendário comandante Gosamaru no século XV. As resistentes muralhas do castelo foram construídas usando uma técnica chamada Aikatazumi, em que as pedras são esculpidas cuidadosamente para serem encaixadas umas nas outras. Mas elas não foram páreo para Lord Amawari, que em 1458 invadiu o castelo e derrotou Gosamaru. Atualmente só restam as ruínas, mas elas oferecem uma vista magnífica da Baía de Nakagusuko. A Península Motobu, em Okinawa, é outro centro administrativo histórico, porém ela é mais conhecida hoje em dia pelo aquário mundialmente famoso. Lar do maior tanque de aquário do mundo, o aquário Churaumi abriga vários tubarões-baleia, além de jamantas azuis. Além da vida marinha da ilha, as florestas da região de Yambaru, no norte, são um paraíso para observadores de aves e abrigam uma das espécies preferidas. A saracura de Okinawa, conhecida na região como Yambaru Kuina, é a única ave não voadora do Japão. O observatório Yambaru Kuina recebe visitantes que esperam avistar a ave rara. Para ser salva da extinção, a saracura de Okinawa foi designada Monumento Nacional em 1982. Ligada a Okinawa pela ponte Kouri, de 2 quilômetros de extensão, a ilha de Kouri tem uma grande importância para o folclore local. Nos primórdios da humanidade, dizem que a ilha foi o lar do primeiro homem e da primeira mulher de Okinawa, o que deu a Kouri o apelido de Ilha do Amor. A Torre Oceânica de Kouri é um sucesso entre casais do mundo inteiro. Poucas coisas são mais românticas do que um fim de semana na Ilha do Amor. Cerca de 500 quilômetros ao sudoeste, no arquipélago Yaeyama, fica a ilha Yonaguni, no extremo oeste do território do Japão. A ilha é o lar do cavalo Yonaguni.
A estatura pequena torna esses mansos cavalinhos muito populares entre cavaleiros jovens. As florestas e a vegetação de Yonaguni são um paraíso para borboletas e insetos raros. Com uma envergadura de quase 25 centímetros, a Yonaguni-san é uma das maiores mariposas do Japão. A ilha de Ishigaki é o centro econômico e cultural das ilhas Yaeyama. O porto de Ishigaki é um dos terminais de cruzeiros mais populares do Japão. A proximidade com Taiwan também torna o porto um movimentado portão de acesso para o comércio com os países vizinhos. Ishigaki também abriga o telescópio Murikabushi, o maior telescópio do sul do Japão. O céu limpo acima de Ishigaki torna o local um dos melhores do mundo para observação astronômica. Mas estas ilhas não escaparam da influência do colonialismo ocidental. Este monumento é dedicado aos cerca de 300 trabalhadores chineses que protestaram contra as condições em um navio americano em 1852. Quando o navio encalhou em Ishigaki, alguns fugiram, mas vários foram capturados ou mortos. Na região noroeste de Ishigaki fica a Baía de Kabira. A baía abriga mais de 300 corais e centenas de espécies de vida marinha, desde peixes tropicais até mariscos e tartarugas marinhas. Os barcos com casco de vidro atracados na baía permitem que os visitantes observem os belíssimos corais de Kabira de perto. A apenas 15 minutos de balsa de Ishigaki, fica a ilha Taketomi. Parece um paraíso tropical perfeito. Mas os residentes descobriram que a pequena ilha não servia para o cultivo de arroz. Então, eles precisavam se deslocar até as lavouras em Iriomote, partindo do Pier Nishi. Atualmente, o pier desativado ainda oferece uma vista espetacular do litoral de Taketomi. A ilha também abriga vilarejos tradicionais de Ryukyu, com suas icônicas casas de telhado vermelho. Para muitos turistas, a melhor forma de apreciar as vistas de Taketomi é com um passeio de táxi de búfalo asiático. Paredes de pedra tradicionais se estendem ao longo de estradas de areia de coral. Não é difícil ver por que Taketomi recebe cerca de 500 mil turistas por ano. A ilha Hateruma, pouco mais de 20 quilômetros ao sul de Taketomi, é a última ilha habitada no extremo sul do Japão. Na estrada, partindo do porto, estão as ruínas de uma torre de vigia do século XVII. Provavelmente, ela era utilizada como guarita para observar os navios se aproximando da ilha. E também servia como farol para enviar sinais para outras ilhas. No litoral sul de Hateruma, há um monumento marcando o último local habitado no sul do Japão. O monumento marca o fim da administração americana das ilhas Ryukyu em 1972 e o retorno delas ao controle japonês.
um sinal de que as duas nações estavam superando o legado doloroso da guerra. A viagem segue mais de 1.000 quilômetros para o Nordeste, para visitar as ilhas do Mar da China Oriental. Ligado por uma série de 5 pontes, o arquipélago Amakusa fica no litoral oeste de Kyushu, uma das 4 ilhas principais do Japão. Vilarejos dentro das florestas destas ilhas se tornaram refúgios para os cristãos japoneses após o shogunato proibir o cristianismo em 1638. A igreja Sakitsu, construída em 1934 em estilo gótico, marca um local onde cristãos eram obrigados a renunciar à fé se não quisessem ser executados. Apesar da perseguição, na ilha Amakusa, comunidades de cristãos escondidos mantinham a fé viva. Perto da igreja Sakitsu, na entrada da baía, uma estátua da Virgem Maria é um raio de esperança para os pescadores cristãos retornando ao porto. Mais de 2 séculos depois, no final do século XIX, a proibição ao cristianismo foi revogada. Uma das primeiras igrejas construídas em Amakusa após o fim da proibição foi a Igreja Oe, em 1933. Esta igreja, em estilo românico, foi encomendada pelo missionário francês Padre Garnier e construída pela dedicada congregação dele. Nem todos os súditos cristãos do Shogun simplesmente aceitaram a opressão calados. Alguns pegaram em armas contra os governantes. Este monumento é dedicado a Shiro Tokisada. Em 1637, ele liderou uma aliança entre camponeses e samurais cristãos na revolta de Shimabara. A estátua de 15 metros de altura retrata o líder de 16 anos, que corajosamente liderou uma força de 37.000 homens contra o shogunato. O Museu Amakusa Shiro conta a história do cristianismo no Japão, da revolta de Shimabara e da sua repressão brutal. Uma mistura única de arquitetura japonesa e ocidental, o museu é um local de peregrinação e reflexão para cristãos do mundo inteiro. Além de inaugurar a liberdade de cultos, a era Meiji, no século XIX, também foi um período de rápida modernização. Ilha de Hashima. No litoral de Nagasaki, na ilha de Hashima, minas de carvão subaquáticas foram inauguradas em 1887 e ajudaram a incentivar a Revolução Industrial do Japão. Na Segunda Guerra Mundial, milhares de trabalhadores forçados e prisioneiros de guerra da Coreia e da China trabalhavam aqui, em condições desumanas. Na década de 60, a ilha ainda abrigava mais de 5.000 pessoas. Mas as minas foram fechadas em 1974, quando o programa de energia do Japão mudou do carvão para o petróleo. Devido à infraestrutura em ruínas, Hashima não é acessível ao público, mas serviu de locação de filmagens para vários filmes, como Skyfall, da franquia James Bond. A viagem prossegue para o Mar do Japão e para as ilhas Iki. Ilha Iki. Localizada no Estreito de Tsushima, entre o Japão e a Coreia, e atualmente sede do movimentado porto de Gonoura, a Ilha Iki há tempos é um local de comércio e conflitos entre o Japão e seus vizinhos na Ásia.
As ilhas Iki contêm centenas de túmulos em outeiros. Alguns, como o Soroko Kofun, datam do século VI. Devido à presença de cerâmicas chinesas e coreanas no túmulo, alguns acreditam que emissários japoneses importantes do reino de Yamato estejam enterrados na ilha Iki. Acredita-se que no século III, o grande povoado de Haranotsuji foi a capital do reino Ikikoku. A antiga capital ganha vida com reconstruções de casas do período Yayoi, montadas sobre palafitas para protegê-las da água e das pragas. Tem até uma reprodução da antiga residência do rei. De frente para Haranotsuji fica o Museu Ikikoku. O design premiado do museu, feito pelo arquiteto Kisho Kurokawa, contém um gramado no telhado e uma torre de observação de 85 metros. O museu exibe achados arqueológicos de toda a ilha. As ilhas Iki também foram o local de violentas batalhas. Em frente ao terminal de balsas, Ashibe, há uma estátua de bronze do governador do século XIII, Shoni Suketoki. Shoni acompanhou o tio numa batalha contra os mongóis com apenas 12 anos de idade e veio a se tornar um líder lendário. A tumba dele é localizada no alto de um morro no Parque Shoni, com vista para o mar. Quando forças mongóis atacaram as ilhas de Tsushima e Iki em 1281, Shoni liderou as tropas contra elas em batalha em completa desvantagem. Esta tumba é um tributo à coragem do jovem líder, que foi morto com apenas 19 anos. Santuários espalhados pela ilha Iki também homenageiam a profunda ligação dos habitantes com o mar. Em Yahata-ura, lar das famosas mergulhadoras Ama, os Harahoge de Zo, com seus chapeuzinhos vermelhos, vigiam o mar. Dizem que estas estátuas de pedra mantêm os fiéis protegidos e são um tributo às almas de mergulhadoras mortas. Ao norte do porto Ashibe, no lado leste da ilha, fica o santuário Ryuda. Reza a lenda que uma cobra gigante perambula pelas praias e dorme por ali, toda enrolada. Um santuário para o deus serpente-dragão foi construído no local em 1895. Na praia Ryuda, perto dali, visitantes vêm observar um misterioso fenômeno natural. A vista das ondas batendo contra as pedras chatas com o formato das escamas do deus serpente. Escondido numa ilhota na baía de Utime, fica o santuário Kojima. O caminho até o santuário só surge nas poucas horas antes e depois da maré baixa. A ilha que abriga o santuário foi designada como um local sagrado. Nem mesmo um graveto pode ser removido do seu solo sagrado.
Localizadas 380 quilômetros ao nordeste das ilhas Iki, as Ilhas Dozen fazem parte do arquipélago Oki, na prefeitura de Shimane. As Ilhas Dozen surgiram após o colapso de uma cratera vulcânica antiquíssima. O Sekiheki, ou Penhasco Vermelho, se estende no litoral oeste da ilha Tiburi. O penhasco, que formava parte de uma cratera de 6 milhões de anos, se eleva 200 metros acima das ondas. Nishinoshima, outra das Ilhas Dozen, exibe uma das paisagens litorâneas mais espetaculares do Japão. O litoral de Kuniga, na ilha, é conhecido pelas suas características geológicas peculiares. Este arco espetacular, a ponte Tsutenkyo, ou Ponte para o Céu, foi esculpido diretamente na pedra pelas fortes ondas do mar. A viagem segue para o mar interior de Seto, onde há mais de 700 ilhas. A ilha de Itsukushima é localizada no noroeste da baía de Hiroshima. Ela foi escolhida por Taira no Kiyomori, um poderoso líder do século XII, para abrigar um santuário para a família dele. O complexo do santuário fica numa ilhota em Itsukushima. O impressionante portão Torii fica no mar, parecendo flutuar sobre as águas do mar interior. Com mais de 16 metros de altura e pesando cerca de 60 toneladas, o portão só é acessível na maré baixa. Como a ilha era considerada sagrada e nada podia ser construído nela, o santuário foi erguido sobre vigas fincadas na areia, para que as divindades que moram na terra não fossem perturbadas. Este espetacular exemplo da arquitetura shintoísta se tornou Patrimônio Mundial da Unesco em 1996. – 250 quilômetros ao leste, atravessando o mar interior, a viagem chega à ilha Awaji. Awaji está ligada à cidade de Kobe pela ponte Akashi Kaikyo, a segunda ponte pêncil mais longa do mundo. A capital de Awaji, a cidade de Sumoto, tem vista para a entrada sul da Baía de Osaka. Para se aproveitar desta localização estratégica, o castelo Sumoto foi construído em 1526. Ele foi ferozmente disputado por lordes rivais até ser abandonado em 1642. Poucas fortificações originais existem até hoje, mas o Torreão, reconstruído em 1928, é um dos mais antigos do Japão. Às vezes, os moradores das ilhas precisam moldar a paisagem às suas necessidades. Ao sul de Sumoto, a ilha de Narugashima era conectada à terra. Para facilitar o acesso ao Porto Yura, duas novas entradas foram escavadas ao norte e ao sul do Banco de Areia no final do século XVIII. Atravessando o Estreito de Naruto, localizado entre a ilha Awaji e Shikoku, está a Ponte Onaruto. Os fortes turbilhões abaixo da ponte podem chegar a mais de 30 km por hora.
A correnteza no Estreito de Naruto é uma das mais poderosas do mundo. Seguindo 400 quilômetros para o leste, a viagem chega às ilhas localizadas na costa do Pacífico do Japão. Izu Oshima é a maior das ilhas Izu. Ela é dominada por um vulcão ativo, o Monte Mihara. O litoral acidentado da ilha é formado pela lava solidificada de erupções passadas. Estas impressionantes praias de areia preta foram criadas pelo acúmulo de cinzas e areia vulcânica. A última grande erupção do vulcão, em 1986, causou a evacuação da ilha. Essas forças tectônicas destruidoras também ajudaram a criar o Porto Habu, no sul da ilha. Quando um terremoto destruiu as barreiras entre um lago e o mar, um comerciante da era Edo decidiu concluir o trabalho que a natureza tinha começado. Ele alargou a nova entrada e abriu o Porto Habu para navios em 1800. Os desenhos dos estratos geológicos na face deste barranco comprovam as forças poderosas que formaram a ilha. Descobertas em 1953 durante a construção de uma estrada, cada camada do barranco foi formada pelas cinzas e detritos vulcânicos de erupções anteriores. A superfície revela mais de 100 erupções ao longo de 18 mil anos de história geológica. Na face leste do Monte Mihara, há uma extensão deserta de uma rocha vulcânica preta conhecida como escória. Poucas plantas conseguem criar raízes aqui, num único deserto do Japão. Além das cicatrizes de erupções anteriores, Izu Oshima também tem marcas dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Quando o comandante das tropas estacionadas aqui soube da derrota do Japão, ele mandou os trabalhadores gravarem uma mensagem na montanha. A frustração do comandante vencido é visível na inscrição. Hisatsu Hisho, ou mate com certeza, vença com certeza, ao lado da data da rendição em 1945. A última grande erupção do Monte Mihara em 1986 foi um lembrete do seu poder formidável. Um santuário perto do cume marca um antigo local de peregrinação anual para muitos moradores. – 758 metros acima do nível do mar fica a cratera do Monte Mihara. A imensa cratera tem cerca de 300 metros de largura e 200 de profundidade. A fumaça que sobe da cratera lembra as pessoas que vivem à sombra do Monte Mihara que o vulcão continua ativo. Kozushima, a ilha na extremidade oeste do arquipélago Izu, também abriga um vulcão ativo. Com uma área de apenas 19 km², a ilha é rodeada de águas cristalinas. A areia branca das praias de Kozushima também tem origem vulcânica e é composta de cristais de quartzo granulados.
O Monte Kobe, no norte da ilha, é composto inteiramente de rochas ricas em quartzo e pedra pómez fina. Uma mina foi criada no local na década de 1920. No sopé da montanha, existem resquícios de um trilho construído na década de 1940 para descarregar rochas em barcos na baía de Nagumi. Quando o sistema de cabos que transportava as pedras montanha abaixo foi substituído por uma estrada até o cume, o trilho caiu em desuso. Várias das casas da ilha foram construídas com materiais obtidos na montanha. O ponto mais alto de Kozushima é Tenjozan, a 571 metros acima do nível do mar. Erupções no século IX causaram fluxos piroclásticos na lateral da montanha, além da formação de um domo de lava no cume. No topo da montanha, há um lago em formato de coração, o Fudoike. Segundo uma lenda, muito tempo atrás, os deuses do arquipélago Izu se reuniram no monte Tenjozan para discutir a distribuição de água, ou Mizukubari, pelas ilhas. Mas não conseguiram chegar a um acordo. A lenda é retratada no monumento Mizukubari, na praia Maehama, na região oeste da ilha. Após se atrasar para a reunião e descobrir que tinham deixado bem pouca água para ele, o deus Toshima pulou no lago Fudoike e derramou água por toda Kozushima. Diz a lenda que é por isso que a ilha tem tantas nascentes de água doce. Escorada nos penhascos vulcânicos do litoral de Akasaki, no norte de Kozushima, há uma série de passarelas de madeira. Daqui, os visitantes podem ver as ilhas Izu setentrionais, o Monte Fuji e os Alpes japoneses do sul na ilha de Honshu. A passarela também permite que os visitantes vejam de perto a colorida vida marinha de Kozushima. Como outras ilhas de Izu, Kozushima funcionava como exílio para pessoas cujas crenças desagradavam ao shogunato. Esta grande cruz no sul da ilha é uma homenagem a Julia Ota, uma cristã coreana do século XVII, que era dama de companhia do shogun Tokugawa Ieyasu. Julia Ota, que se recusou a renunciar à fé, foi exilada em Kozushima em 1612, onde ainda é homenageada pela coragem e generosidade com um festival anual. Seguindo 850 quilômetros para o sul, a viagem chega às remotas ilhas Ogasawara. Um arquipélago com mais de 30 ilhas subtropicais que nunca fizeram parte do continente asiático. Elas são chamadas de Galápagos do Oriente. Muitos dos animais e das plantas daqui são endêmicos das ilhas. As águas mornas e tranquilas das ilhas Ogasawara são ideais para o acasalamento de baleias jubartes durante o inverno. Filhotes de baleia emergem para respirar com mais frequência do que as mães. Aqui, nas águas das ilhas Ogasawara, mãe e filhote estão a salvo de orcas e outros predadores. Mas eles estão sendo seguidos por um macho que espera se tornar o próximo parceiro da mãe.
ele começa a incomodar, e ela golpeia a superfície da água para afastá-lo. No verão, as baleias partem para o local de alimentação, nas Ilhas Aleutas. Ilhas da Baía de Tóquio. Agora a viagem segue para as ilhas do litoral de Tóquio, a maior megacidade do mundo. O distrito de Odaiba, construído num aterro na Baía de Tóquio, foi batizado em homenagem a uma série de ilhas fortificadas, ou Daiba. Estas ilhas fortificadas foram construídas na década de 1850 para proteger Tóquio dos navios americanos que utilizaram seu poderio militar para obrigar o Japão a abrir as fronteiras para o comércio. Esta ilha fortificada foi transformada em parque público em 1928. E na década de 1990, a orla inteira foi revitalizada como um distrito comercial futurista. Cruzando a baía existe a impressionante Aqualine da Baía de Tóquio. Com quase 24 quilômetros de extensão, a estrada se divide em uma ponte e um túnel subaquático, que começa na ilha artificial de Omihotaru. Construído em 1997, este ponto de descanso na estrada oferece uma vista panorâmica de 360 graus da Baía de Tóquio. Após 23 anos de planejamento e 9 de construção, a estrada e a ilha foram abertas ao público em 1997, ligando as cidades de Kawasaki e Kisarazu. Indicando a metade do túnel subaquático, existe a Kaze no To, ou Torre do Vento. Projetado pelo arquiteto japonês Toyo Ito, este ventilador impressionante fornece oxigênio para o túnel abaixo dele. Próximo ao litoral do Cabo Futsu, existe outra ilha artificial, o Forte Kaihō número 1. Construído na década de 1880, o forte fazia parte da Fortaleza da Baía de Tóquio, a última linha defensiva da Baía durante a Segunda Guerra Mundial. O forte está desativado desde o fim do conflito. A última parada da viagem é nas ilhas da costa de Hokkaido, a ilha principal, mais ao norte do Japão. Visitantes da ilha Hishiri são recebidos pelo que parece ser o Monte Fuji, no meio do mar do Japão. Na verdade, é o pico vulcânico do Monte Hishiri que, graças à semelhança com o Monte Famoso, foi apelidado de Hishiri Fuji. Hishiri significa montanha alta na língua do povo Ainu, nativo de Hokkaido, e é uma excelente fonte de água doce. O sopé do monte é abençoado com vários pequenos lagos e fontes de água doce. A proximidade da ilha Hishiri com a Rússia a tornou importante estrategicamente e também um alvo militar. Este monumento foi construído para os samurais do clã Aizu, que foram enviados pelo shogunato Tokugawa para proteger a ilha dos ataques russos em 1807. Apesar de os samurais não terem enfrentado os russos, o monumento é dedicado àqueles que morreram defendendo a pátria, seja devido a condições severas ou falta de alimentos. A ilha de Hishiri
também é famosa no Japão pelo kelp, uma alga que é um ingrediente essencial do caldo culinário dashi. Graças à água limpa e rica em nutrientes da ilha, o kelp de Hishiri é especialmente saboroso. Pescadores catam o kelp em Hishiri de julho a setembro. Em seguida, a alga é secada ao sol, o que dá ao kelp seu sabor único. Após ser lavado, secado e cortado, o kelp é distribuído comercialmente pelo Japão. Apenas 10 quilômetros ao noroeste de Hishiri, fica a ilha Rebun, a última ilha no extremo norte do Japão. Apesar dos invernos longos e rigorosos no verão, Rebun é muito visitada por trilheiros. A ilha é conhecida pela flora diversa e abundante, que tem até parentes da flor Edelweiss, encontrados apenas em Hokkaido. Um popular ponto de encontro para amantes de flores é o North Canary Park. Construído para ser set de um filme, o parque e o café oferecem uma vista cinematográfica do Hishiri Fuji. Menos popular entre os moradores é a população de focas de Rebun. Elas migravam para o norte na primavera, mas agora ficam aqui na maior parte do ano. O grande apetite das focas por peixes faz com que alguns pescadores estejam fartos da presença delas. O litoral da ilha Rebun contém vários relevos vulcânicos espetaculares. Momoiwa, ou Rocha Pêssego, é uma imensa estrutura esférica de quase 250 metros de altura e 300 de largura. Foi formada pelo sedimento e magma que subiram do fundo do mar. Os pontos onde a pele da rocha pêssego descascou mostram o interior desta estrutura antiquíssima. A jornada termina no Cabo Sukoton, o ponto mais ao norte de Rebun. O cabo oferece uma vista magnífica de Todojima, ou Ilha dos Leões Marinhos. Esta ilha se encontra a apenas 100 quilômetros da ilha russa de Sakhalina, mais a 2.800 quilômetros da ilha Hateruma, no extremo sul do Japão. As ilhas do Japão estão repletas de segredos, de fenômenos naturais peculiares a poderosos vulcões ativos, cicatrizes do passado desta nação e maravilhas da engenharia. As histórias destas ilhas são cheias da genialidade, criatividade e resiliência humanas. Com uma infinidade de santuários e lendas locais, os habitantes continuam respeitando suas crenças antigas e as poderosas forças naturais que forjaram este incrível arquipélago.
Tradução: Jorge Castanino. Narração: Daniel Macline. Dispositiva.